Olá, bem-vindo. Meu nome é Rafael e o desafio de hoje é te ajudar com essa questão que tá já no título do vídeo, você já deve ter visto. Como aprender alemão online de graça? Primeiro de tudo, preciso dizer que eu não aprendi assim. Eu tive a oportunidade de ter professores, tive a oportunidade de estudar fora, tive a oportunidade de fazer diversas coisas diferentes para melhorar o meu alemão, que talvez nem todo mundo tenha. Por eu já ter passado por isso e por eu já falar alemão, eu decidi usar esse conhecimento que eu tenho para diferenciar o conteúdo online bom do conteúdo online ruim e te dizer onde você deve procurar para você que está começando agora material para aprender alemão e como que você vai melhorar esse idioma sem ter muito recurso, sem ter como buscar ajuda de um professor às vezes ou sem conseguir ir para fora, que seria tipo o ideal. Então o importante é sempre tentar. Se você começar agora sozinho vai ser muito mais difícil, lógico, do que com um professor, mas eu não diria que é impossível. Como eu disse, eu mesmo não fiz assim, mas eu te encorajo a tentar de qualquer forma. Bom, vamos passar para o computador agora e a gente vai olhar junto os sites que eu separei. Eu separei sites por... Esse site é um bom de conteúdo para alemão. Outro site vai ser bom para você encontrar exercícios sobre o alemão. Outro site eu achei bom para você aprender sobre a gramática do alemão. E se você juntar todos eles, né, e fizer de maneira inteligente a utilização de todos os materiais, você talvez consiga construir, né, um ambiente completo, um ambiente que vai te dar tudo o que você precisa para crescer no idioma alemão e aprender mais sobre ele. Ok, então vamos lá. Eu separei 3 sites principais que foram os melhores que eu encontrei para você usar para aprender alemão. Primeiro de tudo, a gente vai começar com onde você vai encontrar conteúdo sobre gramática. Gramática é muito importante na língua alemã. A gramática alemã não é tão complexa quanto a do próprio português e ela é fundamental para a estrutura de frases, para como se dizem as coisas. Então, se você não conhecer o mínimo de gramática, vai ficar muito difícil de você aprender alemão, como muitas pessoas tentam fazer com o inglês. Eles tentam aprender ouvindo músicas, assistindo filmes somente. No alemão é muito difícil de fazer isso sem ter ideia nenhuma de como que as frases se comunicam, como que as palavras se encaixam para formar os significados. Então eu aconselho realmente que você estude gramática, estude com vontade. Ela não é tão complicada assim e você vai chegar bastante longe aprendendo um pouquinho só de gramática. Então, como vocês já estão vendo, o primeiro site é o aprenderalemão.com. É um título bastante sugestivo, eu diria. E aqui você tem alguns tópicos importantes, tá? Alguns tópicos mais gerais, como por exemplo, o alemão fala do alfabeto, a ortografia, os artigos, substantivos, tá dividido aqui legalzinho em temas, em blocos. E a minha dica é que você realmente vá através de todos eles, já tá mais ou menos numa ordem intuitiva aqui, tá numa ordem que dá para você aprender sim, você não precisa ficar pulando de um tema para o outro. Então, vamos supor, vamos abrir aqui o alfabeto alemão, vamos considerar que você está iniciando agora, não sabe exatamente nada do alemão, você iria abrir esse aqui primeiro, né? Então aqui ele está falando sobre o uso da letra, né? A pronúncia, mais ou menos como é que é. Essa é o jeito que está escrito aqui. Você vai ter que ter um pouco de imaginação, mas é legal também, às vezes, procurar no próprio Google Tradutor alguma palavra, como por exemplo, aqui ele dá já o exemplo da palavra na frente, você pode escrever essa palavra no Google Tradutor e ver como que essa palavra é pronunciada pela voz do Google mesmo. Ou a pronúncia da própria letra, somente da letra, você também consegue encontrar na internet, tá? Se isso for uma coisa que você precise, soletrar alguma coisa, às vezes pode ser útil. Beleza, então aqui a gente tem, primeiramente, o alfabeto alemão. O alfabeto seria para quem está realmente começando agora, mas, por exemplo, a gente pode pegar outro assunto aqui, que é o das e zu mais infinitiv. Esse conteúdo já é um conteúdo um pouquinho mais avançado, você não vai entender ele logo de cara se você está começando agora, mas esse é um conteúdo importante e ele é de um nível já, diria, próximo ao intermediário, das e o zu mais infinitiv. E aqui está explicado de maneira curta, né? Eles tentam fazer de maneira bem sucinta, para também não te desmotivar, né? Te dar várias páginas de leitura, de teorias absurdas, então está tentando ser explicado da maneira mais simples possível aqui. Eu recomendo para você que está começando, para você que está precisando de material e realmente não tem recurso para gastar com isso ou não quer comprar um livro por algum motivo, você pode começar por aqui para ver se você gosta também e depois, se você gostar, buscar alguma coisa mais completa em outro lugar. Ok, em segundo lugar eu trouxe pra gente o alemão.org, que você vai encontrar também jogando no Google alemão.org, você vai encontrar esse site bem fácil. Eu vou deixar o link de todos os sites aqui embaixo, eu espero que
o dono de nenhum desses sites fique bravo comigo por estar utilizando eles no vídeo. Eu espero que não, acho que não. E aqui você tem alguns exercícios para os assuntos que eu mostrei para vocês na página anterior, né? Então você tem exercícios começando desde muito fácil, chegando até difícil. E aqui do lado esquerdo ele também divide por assuntos. Então você pode estudar o assunto nessa página aqui, através dos temas, isso, nessa aqui. E depois você vem para essa outra e testa com esses exercícios se você conseguiu absorver bem o que você leu da outra página. E por fim, o que eu acho mais importante e o que eu uso nas minhas aulas com os meus alunos é a Deutsche Welle. A Deutsche Welle é um jornal alemão, um jornal bem comum. E esse jornal ele produz conteúdo para quem está aprendendo alemão também. Então a gente tem o site da Deutsche Welle, Deutsch lernen, aprender alemão. E aqui eles produzem vários conteúdos de vários níveis de dificuldade diferentes. Então tem níveis para você que está começando agora. E os níveis são divididos dentre as classificações europeias de idioma, desde A1 até C. O nível C é o nível mais alto, o nível A1 é o nível mais iniciante. Para você que está começando, obviamente, comece com A1. O nível intermediário, que a pessoa já está começando a se desenvolver melhor, chegando perto da fluência até eu diria, se você conseguir adequar um vocabulário completo com conhecimento de gramática até esse nível intermediário, que é o B1, você já consegue fazer bastante coisa. O que eu mais uso daqui é o próprio B1, e dentro do B1, quando a gente clica, né, a gente pode ir em Top Tema. Top Tema tem novidades praticamente toda semana, se eu não me engano. Eles postam artigos, esses artigos têm a ver com coisas que aconteceram na vida real, são artigos jornalísticos bem comuns sobre assuntos relevantes, assuntos do momento. E, por exemplo, Gewalt gegen Schiedsrichter, violência contra juiz, né? Num jogo de futebol aqui. Se você ficou interessado por essa notícia, você abre ela. Depois que você abriu ela, aqui começa a ficar mais interessante, ó. A Deutsche Welle, ela te dá algumas oportunidades, alguns jeitos diferentes de você trabalhar o conteúdo. Então, como eu disse, primeiro site você vai aprender gramática. O segundo site você vai ter alguns exercícios. Nesse aqui é onde você vai ter o conteúdo, o grosso, né? Onde você vai ter contato com o idioma de maneiras mais variadas e onde você vai aprender bastante também. Para começar, a gente tem um título e aqui um parágrafo explicativo, né, que dá uma introdução ao texto. Embaixo a gente tem um áudio, então tem um narrador que lê para você o texto, e isso é ótimo para você treinar tanto o seu ouvido como para você aprender a pronúncia correta das palavras. Você ouvir bastante e tentar ler você mesmo falando em voz alta é um exercício bacana para treinar a pronúncia. Aqui embaixo a gente tem um Übersicht, que seria como se fosse uma olhada por cima, né, traduzindo ao pé da letra a palavra. E divide o que tem, né, nesse conteúdo da Deutsche Welle em 3 aspectos. Eu iria direto fazer o seguinte. Se você quer um estudo mais completo, primeiro ouça o áudio, sem recurso nenhum, sem ajuda nenhuma externa. Depois, abra aqui Manuscript e você vai ter acesso ao texto completo do áudio escrito. Então tudo o que o narrador disse aqui, você vai ter por escrito para você acompanhar palavra por palavra. As palavras em azul são algumas palavras que o próprio site reconhece que podem não ser tão comuns e às vezes nem tão fáceis assim de se encontrar em dicionário com o significado certo. Então eles colocam aqui uma descrição dela em alemão mesmo. E aí você pode pesquisar no dicionário as palavras que você não conhecer da descrição, porque acontece bastante na forma de descrever a palavra não está de um jeito que alguém que não sabe alemão entenda, mas você, trabalhando aqui com o dicionário junto, consegue sim descobrir o que a palavra em azul é. E as palavras em azul tem bastante nesse texto aqui em específico, e são palavras geralmente relacionadas ao assunto, relacionadas ao tema, né? Palavras mais específicas daquele tipo de conversa. Depois que você terminou de trabalhar com o texto inteiro, você já ouviu mais algumas vezes, depois de já ter lido o texto, já traduziu tudo, já entendeu, tá bacana, você ainda tem a oportunidade de fazer exercícios sobre entendimento do texto, que vai treinar o seu entendimento, no caso para provas de proficiência, você vai ter que ler alguma coisa e assinalar qual que é a alternativa correta do que realmente aconteceu, o que o texto realmente disse.
Você vai ter alguns exercícios de vocabulário relacionados ao tema. Então, por exemplo, aqui você tem frases para completar com as palavras nas lacunas. E por fim, o que eu sempre acho mais interessante é que a terceira pergunta desse conteúdo do Top Tema, ela geralmente está relacionada com algum assunto de gramática. Isso é muito importante porque dessa forma a gente consegue trabalhar um aspecto da gramática que você deve ter aprendido lá na nossa primeira fonte, né, no aprenderalemão.com, aqui nesse exercício. Cada vez que tiver um top tema vai ser um exercício de gramática diferente, não necessariamente sobre um outro assunto de gramática, porque não existem tantos assuntos de gramática assim e saem top temas praticamente todo dia. Mas você sempre vai ter a oportunidade de trabalhar de uma maneira diferente a gramática que você aprendeu. Então essas são as duas formas que eu usaria o site, primeiramente o Manuscript, depois o Übungen. Você também tem um glossário aqui que lista várias palavras e os seus significados também descritos em alemão novamente. Se eu não me engano, essas palavras que estão no glossário são as palavras em azul e algumas outras ainda, não são só as que estão em azul. E você pode até baixar o conteúdo aqui para trabalhar sozinho, quiser levar para um lugar que não tem internet. Então é bastante versátil. O Deutsche Welle foi o local onde eu encontrei o melhor e mais completo e mais constante, de mais constante produção também, conteúdo da língua alemã. Agora então a gente volta para a pergunta do título. Dá para aprender alemão online de graça? Se você tiver bastante força de vontade e acompanhar essas 3 fontes que eu te disse, dá sim. Só que vai ser difícil, vai demandar tempo, você vai ter que ter bastante calma e saber que você vai evoluir devagar no começo e que vai demorar para pegar tração a coisa. Mas acompanha esses sites que eu te passei. Se você já é uma pessoa que já aprendeu alemão, ou se você já está frequentando aulas, se você já tem um professor, é muito interessante você continuar acompanhando a Deutsche Welle e fazer o top tema no seu tempo livre, para você treinar ainda mais e realmente é muito enriquecedor esse conteúdo aqui. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Responda para mim nos comentários se você acha que dá ou não para aprender alemão com essas fontes que eu encontrei para você. Foram as melhores fontes que eu encontrei em português, né, para ensinar a gramática. E no caso, em alemão, a Deutsche Welle é onde você vai encontrar conteúdo de qualidade explicadinho para quem está aprendendo. Existem também outros níveis de conteúdo, mas eu achei legal mostrar o top tema, que é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto. Beleza? Então eu vejo você talvez no próximo vídeo sobre a língua alemã ou sobre qualquer outro assunto relacionado e espero você lá. Abraço!